o São Benedito? São Sebastião. São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mas uma flechadinha para o São Sebastião aqui não vai mudar nada. Então, e que vocês fazem todos os dias. Quando eu falei que se o Atlético perdesse para o Grêmio, para mim seria zebra. Oh, como assim? É o Grêmio e tal. Zebra, pode mudar, pode botar no GC aqui. Zebra em Porto Alegre. Não. Zebra. Que isso? O Atlético jogou para meter 4-5-2, perdeu 2-1. Zebra em Porto Alegre. O Grêmio é a baba do boi cansado e por isso eu questiono tanto essa derrota do Atlético e da forma que ela aconteceu, a começar desses lances que nós estamos mostrando aí. O Atlético teve um volume... Aqui, pega ontem, ó, vai no YouTube, pós-jogo, pega os programas de domingo, vê todos a imprensa do Rio Grande do Sul dando graças a Deus pela vitória, que vai acontecer pouco com o Grêmio na temporada, tá? Porque o time é muito ruim, muito ruim. E o Cuca ficou pistola e com razão, porque jogou para meter 3, 4, 5 e perdeu por 2-1. Inclusive com o Rafael Claus confirmando um gol irregular e deixando de expulsar o zagueiro do Grêmio que já estava amarelado. Desculpa, mas quem pensa diferente pode começar a falar. Então vamos lá, vamos por partes. O Atlético, ele criou essa possibilidade do Grêmio buscar algo na partida. A partir do momento que o Atlético cria em menos de 15 minutos 3 oportunidades claríssimas de fazer 1-0, ele dá a possibilidade ao Grêmio de pegar e tentar algo. Se o Atlético faz um dos gols, a pressão que o Grêmio já vivia, gente, o Grêmio não vivia pressão, não era no jogo não, era antes da partida. O Grêmio, que normalmente consegue fazer a torcida se inflamar para uma partida de início de campeonato, levou 15 mil torcedores. A expectativa deles era de um público de 20 mil, onde que o Grêmio normalmente enche, principalmente tratando-se de abertura de campeonato brasileiro dentro da arena. Ou seja, a torcida do Grêmio não estava acreditando nesse time. E aí vem o Atlético perdendo uma chance atrás da outra. Se o Atlético faz 1-0, a pressão em cima do Grêmio seria absurda. Os zagueiros estavam sofrendo vaia antes do Grêmio fazer 1-0. O técnico era questionado. Com 10 minutos já estavam sendo vaiados. O técnico do Grêmio pressionado o tempo todo. Ou seja, o Atlético deu a possibilidade ao Grêmio de pegar e conseguir fazer algo no jogo. Quando o Atlético não faz o placar nos primeiros 15 ou 20 minutos, que tiveram várias oportunidades, acontece isso. O time foi lá uma vez, quando chega, é claro, tem um lance da falta. Gente, o pé alto é falta. O árbitro não viu e ainda teve a cara de pau de falar que não acertou. Que planeta é esse que estamos vivendo? Que a falta agora no lance perigoso é só quando acerta, segundo o nosso querido, digníssimo árbitro da partida, que era o Claus, né? Rafael Claus. Que era o Claus, que até é um dos menos piores. Também acho. Está entre os menos piores, porque ele não tem melhor no Brasil atualmente. E o VAR também ali naquele momento poderia ter chamado, pelo menos para ele dar uma olhada no lance com o Natanael. Enfim, o Atlético criou oportunidades, fez o Volpi, que está lá justamente para isso, o goleiro do adversário, está lá para fazer defesas. E o Volpi foi muito bem, mérito do Volpi, mas o Atlético não pode, principalmente jogando fora de casa, perder a quantidade de gols que perdeu nessa partida. Gente, só fazer uma ressalva aqui sobre a questão do Arana. Eu vi muita gente criticando, mas eu não achei que o Arana fez um jogo desgraçado, não. Achei que o Arana foi dentro da normalidade do que ele vem apresentando, que não é um gols grande marcaram, futebol, né? Foi no setor dele. Exatamente. O que marca é exatamente isso. Agora, precisa aprender a cabecear, né, Arana? Porque na seleção você perdeu tempo na subida para cabecear e no final do jogo também a bola era você, a bola, o goleiro e o gol. Aliás, o goleiro nem estava no lance, subiu atrasado também. E a zaga, cabecear? A defesa, principalmente o Lian, saiu jogando no gol do Grêmio, saiu jogando errado, só que aí o Cuca destacou isso na coletiva. E para mim o Cuca tá errado, ele tinha que destacar a inoperância e a incompetência do ataque dele, que teve pelo menos 10 chances no jogo e não conseguiu fazer. Aliás, mas você viu a saída de bola do melhor zagueiro do Brasil?
Brasil. Não, o melhor todos zagueiro do eles Brasil é o tiveram Fabrício Bruno, segundo Mas você. segue sendo. Mas você viu a saída de bola do melhor zagueiro do Brasil? Então você, Não pode, você também não entrou pode. na ondinha Isso não agora, pode. né? Isso Entrou na não ondinha. pode. Ai, vamos pegar no pé do Lianco, porque saiu jogando errado. Não. Mas o Eu substituído considero- do jogo eu foi o considero o Alonso, Lianco. que você defende. Não defendo. Substituído do jogo foi o Alonso, que Aliás, você eu defende. critico o Alonso desde 2020. Eu considero o Lianco um baita zagueiro, mas ele foi mal no jogo. Não Aí isso só aí ele. foi falta. O Alonso também tiro foi mal. livre indireto. Se tivesse acertado, tiro livre direto. Unanimidade entre os árbitros que estão daqui. Mas o Rafael Claus, né, o senhor do apito, achou que não foi nada. Tem a análise do VAR aí, não tem, Andrezão? Não, daqui a pouco é você que manda em mim, André. Você que manda. Se você achar que agora bem, você falar que não, eu faço o que você me manda. Daqui a pouco, então, você que... Mas, pois não, quem chamou? A unanimidade da opinião dos árbitros é uma coisa que também tem um peso, assim, para mim, né? Aí é a minha expectativa com relação ao que os árbitros comentam. Então esquece os árbitros. O que você achou do lance? Não, isso aí, o Elton, a gente já discutiu amplamente, né? Quem já deu um chute uma vez em uma bola de futebol, um lance desse aí, sabe qualquer pelado que tem, opa, pé alto, não, pé alto. O pé alto não é o pé atingindo a cabeça, como foi o Gregory no Fausto Vera na final da Libertadores. falar? A diferença está na punição. Exato. Né? Isso. Você sabe que Aí fica um lance interpretativo. O Klaus interpretou que não foi pé alto. Eu acho engraçado. Baseado O árbitro, em? o Felipe Lima, nosso árbitro daqui da federação, viu pênalti no Luciano no jogo São Paulo Sport, nem tocou. Ele viu pênalti. E deve ter, inclusive, sido chancelado pelo VAR. Não sei. Não vi a questão E o do VAR. gol anulado do Aí Edu? teve o pênalti no esse final aí do foi- Campeonato Paulista, que não polícia. houve o zagueiro. Quem busca o contato é o Vitor Roque. Deu. Esse aí, tem gente mostrando um frame, uma imagem congelada, uma foto, um print. Print. Não pegou. Ó, pra mim o Natanael foi juvenil. Naquela ali você cai e fica. Aí o departamento médico entra em campo e tal. Ele levantou, então causou impressão. Não, nem pegou, por isso levantou. Aí o árbitro falou com o segundo o Cuca, o Rafael Claus disse pra ele assim, não, é porque não pegou. Não precisa pegar pra dar falta. Esse aqui é o ponto. Não precisa pegar. Não pegou, tiro livre, indireto. Pegou, acertou, tiro livre, direto. O gol foi irregular. Detalhe, a imprensa do Sul, ontem, falou que o gol foi irregular. Muitos da imprensa do Sul. E aí esquece, então, o posicionamento de árbitros que analisam os lances. Mas a imprensa do Sul, a maioria, entendeu, dos colegas lá do Sul disseram, a maioria disse, aliás, desculpa, que foi um gol irregular, que é lance realmente para ser impugnado. Só para responder o GC, não deu zebra. Zebra! Não Zebra deu zebra. em Porto Alegre! Não deu zebra. O Grêmio tá mal. O Grêmio é Foi zebra, Thiago? o Grêmio é um gigante do nosso para, futebol. para com isso. Quando Eu tô com o você. problema é do Não, Atlético falando com de ele. ter perdido a oportunidade de, no momento que um gigante está enfraquecido, de ir lá na casa dele, enfraquecido inclusive na Como é que chama arquibancada, o negócio e lá do filme que você conquistar falou? 3 pontos. É o jogo Shadow of Colossus. O Atlético não aproveitou o momento ali que o gigante, né, está de joelhos, está com problemas, que é o caso do Grêmio. Perdeu um jogo onde foi muito melhor, só consegui assistir, evidentemente, os melhores momentos. O jogo foi no mesmo horário que eu estava trabalhando também na transmissão do Cruzeiro, mas o Atlético já em 20 minutos poderia estar vencendo por 4-0. Me parece que, no geral, o time do Cuca funcionou, principalmente no aspecto ofensivo. O que faltou é a tal palavra que você detesta, HG, mas é importante no futebol, que é a efetividade. Muito me surpreende você, que é um resultadista nato, E assumido. até elogiando justamente a partida na parte ofensiva que o Atlético fez em termos de produtividade. Agora, o Campeonato Brasileiro, esse sim, a tabela dele é resultadista. Pro restante do campeonato, não vai ficar o jogo que o Atlético fez para o Grêmio, as possibilidades que criou. Vai ficar que o Grêmio acabou computando 3 pontos. Exatamente, por isso é de se lamentar, eu considero sim como uma zebra, o Grêmio vai brigar do meio de tabela para baixo, o Grêmio será um time para brigar contra o rebaixamento. O Grêmio vai melhorar, A Garcia. não ser que no meio do ano os caras metam dinheiro, tirem o Quinteiros, contratem outro treinador e aí o Grêmio dá uma resposta. Se o Grêmio continuar com o Quinteiro e com essa base de elenco aí, é contra o rebaixamento a luta. É contra o Eu rebaixamento. também acho que é contra o rebaixamento. O que eu lamento essa derrota do Atlético, Thiago Fernandes, meu ídolo máximo supremo, o que eu questiono é porque o Atlético perdeu um jogo que ele foi muito bem. Quando joga mal, tá? Quando joga mal e perde, você vai chegar aqui e falar, ó, jogou mal demais, os setores não funcionaram, o time não competiu, o time estava desajustado, etc e tal. O Atlético jogou, isso aqui é curioso, o Atlético jogou muito bem.
e perdeu o jogo por 2-1. Mas não é campeonato. Não é campeonato de desempenho. Muito bem, exagero. Eu achei São 20 minutos muito bons. Não, Depois tem um apagão, aí o jogo fica muito condicionado. Eu sou pelo placar, resultadista, mas o placar que tá te induzindo a achar que jogou Não, mas muito bem é exagero. Não, porque aí você tomou aí depois do 2-0 também, o Grêmio deu a bola pro Atlético. Exato, o Atlético não pode chegar ali e tomar 2 gols do Grêmio da forma que tomou. Aquele período do jogo ali, mas aquele período do jogo ali foi muito ruim. Defensivamente, você não pode ter essas fragilidades. Até porque mesmo que você produza para fazer 4 gols, que foi o caso do Atlético, dificilmente você vai vencer jogos no Campeonato Brasileiro. Você toma 2 gols. Dificilmente. Isso. Então, o Atlético tinha tomado 3 a temporada inteira. Se você não considerar que um gol foi irregular também, você está sendo desonesto. Foi irregular, cara. Mas aí foi validado, né? Mas aí naquele momento, foi o Atlético poderia ter mas tomado isso determina alguma coisa num jogo de futebol. Mas naquele momento da partida, o Atlético não jogava o suficiente mais para ganhar. Vocês acham que o Atlético não jogou muito bem? Muito bem, não. Jogou razoavelmente bem. Razoável? Razoável. Fez um jogo razoável. Então esquece, então, viu, Cuca? O Atlético jogou bem. Esquece. O Atlético jogou bem. Você me fez fazer as pazes com o Thiago Fernandes. Eu tô me baseando nos agora. melhores momentos. Eu acho que o Atlético fiz as pazes com o Thiago Fernandes. produziu mais que o suficiente para vencer o Grêmio, eu diria. Quando você É porque produz... a gente fala de um Cruzeiro que em 20 minutos resolveu contra o Mirassol e o Atlético teve a oportunidade de resolver contra o Grêmio em 20 também e não resolveu. Então, aí você fala de incompetência. Mas aí se você não fez o eficiência. gol, aí depois tem um momento muito ruim do Atlético no jogo, que é quando, inclusive, toma os 2 gols Mas do se os Grêmio. treinadores, o que os treinadores mais destacam nas suas coletivas é exatamente de que jogando bem você fica mais próximo da vitória. Ô, Everton, eu concordo no Band News na área. Tudo bem. Hoje no Mas Band não News foi na um área. jogo completo Por exemplo, do Atlético bom. Por exemplo, a minha visão é de que o Atlético produziu muito bem para vencer de muito. A imprensa do Sul 20 também minutos tem o mesmo iniciais. posicionamento. Elton já acho que Mas foi é bem. 20 minutos Não, iniciais. Não. O jogo tem 100 minutos. Então. Em pelo menos 70 minutos o Atlético jogou muito bem. O Grêmio Muito foi, bem, eu acho exagero. O Grêmio O foi Atlético jogou mais ou menos, não deu 30 minutos no jogo Atlético todo. Foi muito 20 bem, exagero, minutos de razoavelmente massacre, bem. depois um momento muito ruim, depois E o o Atlético segundo com mais tempo posse de inteiro, bola. Precisa Mas então, mas o Atlético chegando. Mas só posse de bola, o Mirassol teve mais posse de bola, e por isso amassou o Cruzeiro. E o Volta sendo o melhor em campo. Isso Pera é aí, a variação de qualquer jogo. Você nunca bem. vai ter um time Não, nunca é muita mesmo coisa. muito difícil. Muito difícil. Só se for os sei. extremos. Barcelona jogando Não, tem contra time o que domina do primeiro ao último Friburguense. minuto, isso é bem Mas, comum. cara, isso é Bem comum. bem desnatural seria o Atlético ir jogar lá em Porto Alegre e dominar o Grêmio 100 minutos. Por isso que eu não acho zebra. O Atlético criou oportunidades para vencer a partida. Não conseguiu fazer os gols. O Atlético poderia sim ter feito os gols. E se o Atlético Naquele início. E se o Atlético faz num time tão desestruturado como está o Grêmio, tão Isso, eu concordo com você tão criticado, o Atlético teria o jogo nas mãos, de forma tranquila. Mas o problema é a De forma fragilidade tranquila. defensiva, Elton. Mas é o Se sistema não toma os defensivo dois gols, colapsou. cara, não tem problema. Thiago, A gente fica variando o nisso. ponto- Só que defensivamente o Atlético estava nesse jogo exposto. Ô, Thiago, Não é algo normal e corriqueiro desse time, mas nesse jogo contra o Grêmio foi. Thiago, o ponto que eu estou dizendo é o seguinte: o Atlético, pegando um Grêmio tão fragilizado, se ele faz 1-0, ele teria o Grêmio nas mãos. Eu também Então o concordo erro com isso. gigantesco do Atlético, o ponto crucial dessa derrota é o Atlético não ter sido efetivo nos primeiros minutos. Perdeu mais para si do que para o Grêmio. Exatamente. são Exato. Eu não sou de 50, gostar de 50. falar isso, Exato. mas esse caso Exato. do Atlético é. Obrigado, irmão, obrigado. Não, mas Obrigado, isso você aí tá nós estamos de concordando acordo. comigo. Eu só acho que não foi o Obrigado. Vamos massacre esperar do Doledo, Atlético. Doledo, Concordou com Doledo. tudo que eu falei. O Grêmio, tão Você sempre pressionado concorda no final quanto o comigo. Grêmio tá, o Grêmio tomando um gol, o mundo caía na Acabava, cabeça dele. sim. Porque olha só, com 10 minutos de jogo, os zagueiros do Grêmio estavam sendo vaiados. O que aconteceria com o Grêmio em si se tomar 1-0? Era a turma da geral do Grêmio fervendo em cima do quinteiro, os jogadores do Grêmio sendo vaiados, e o Atlético, só caberia ao Atlético circular a bola, Poderia desacelerar. achar o melhor momento para pegar. Então, assim, eu coloco nas costas, sim, da ineficiência ofensiva a derrota do Atlético. É claro que aconteceram as falhas defensivas, mas elas foram dadas pelo próprio Atlético ao não matar o Grêmio. É Isso isso. assim, o Campeonato Brasileiro Que tem aula, hein? muito. O Campeonato Brasileiro tem muito essa coisa de. O time jogou 20 minutos. aula. Às vezes é o suficiente o time Exato. jogar 20 minutos
produz Até os nas Copas, produz os gols. O Cruzeiro aí é o exemplo, restante dos outros minutos, ele de certa forma compete, sofre um pouco mais, mas é raro, mas acontece o que o Dola disse, de um time ir massacrando o tempo inteiro. Então, só pra gente também não tirar o mérito tanto de Atlético quanto do Cruzeiro, que a gente falou, durante 20 minutos eles produziram muito bem. No caso do Cruzeiro, foi o suficiente para a vitória. Perfeito. No caso do Atlético, não foi. Mas foi o que eu disse, não discordou do de mim, ponto, pô. cara, que assim, fica parecendo que o futebol ele é um jogo ofensivo. E se você produz, significa que você jogou bem e ponto. Não tem relação, então. O futebol é um jogo que você tem que ter boa defesa e um bom ataque. Equilíbrio. Você precisa de equilíbrio. E o Atlético não teve esse equilíbrio contra o Grêmio. Se o Atlético consegue, da mesma forma que aconteceu, se o Atlético faz os gols no início, e se o Atlético não toma os 2 gols? Mas ele é vence no difícil, final. Thiago. O adversário, isso que você tá falando é uma vai heresia. criar possibilidades, Thiago. Heresia, não, você que tá falando. justamente tô dizendo o que vocês estão Se o Atlético não toma 2, mas o ataque não for, o jogo ficaria empatado. Não, Everton, mas é porque fez depois o gol. tem uma queda de você tá- concentração do time que é muito pontual ali no Aí jogo é e faz importante. muita diferença no jogo. Aí é Então importante. tem uma queda de Defensivamente. concentração e de desempenho do Atlético na partida que leva o Atlético a acabar perdendo. Eu vou dizer mais. Porque se o Atlético mantém a Foi concentração lá ponto em isso cima... aí! E eu vou dizer mais, tá? Você sabe disso, que você é observador em muitos momentos do jogo, um buraco gigantesco no meio-campo. Então vou falar aqui o que eu falei na rádio agora há pouco. Pode escrever isso, não é informação não. Vocês podem escrever o que eu vou dizer. Cuca e Leonardo Jardim, nesse momento, está traçando com seus respectivos scouts, diretores e tal, contratações de jogadores para o meio-campo. Para o meio-campo. Vocês podem ter certeza. O Atlético ainda é meio frouxo, principalmente nesse setor, e é o setor que, inclusive, o Valor acabou de destacar que o Cruzeiro teve mais problemas. Vocês podem ter certeza. Eu achei. O Atlético tem problemas, o Cruzeiro tem problemas, e especificamente o Atlético nesse jogo aí, se pega um adversário um pouquinho melhor, teria tomado mais. Lamentavelmente. Agora a dupla não pode ficar, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, não pode ficar esperando o PEC da salvação da humanidade da ONU, que vai chegar só no meio do ano, né? Não. Tem problemas a serem resolvidos. Os dois estão nas mesmas frentes. É quase um turno inteiro de brasileiro para jogar até a abertura da janela e toda a fase de classificação da Copa Sul-Americana. Mas o que você sugere para esse momento? Estou perguntando numa boa, não que não venha brigar comigo. Não tem por que fazer isso. Você veio tranquilo. Só Cara, ajustar? é o trabalho. Pra agora é o que tem pra fazer. Né? Não, pode buscar no mercado Até que interno. dia pode comprar? Eu acho que agora internamente, Elton, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro, eles não conseguem achar soluções que possam elevar esse momento do meio-campo de ambas as equipes. Eu acho que alguém que chegasse para as duas equipes, a não ser que você consiga ir em um Palmeiras, um Internacional e um Flamengo e tirar um jogador Até do que elenco dia pode, lá, Thiago? até 11 de Até abril. dia 11. 11 de Até o abril, dia depois 11. retoma entre O junho e nome que julho. foi levantado pro Atlético Durante o era período ótimo. do Mundial, O Pochettino. Não, 10 dias durante o período mundial. aí é depois um jogador de mais de julho até- parte Mas não ofensiva é do o que meio resolve campo, né? essa Não, lacuna do então, elenco. o Pochettino já jogou de 5, de 8 e de 10. Tem uma informação sobre o Pochettino. Só uma coisa. O Cuca 5, já 8 e falou... 10. Tem uma informação sobre o Pochettino. O Cuca já falou com pessoas do Atlético que o Pochettino poderia resolver os 3 problemas Então, do meio campo. é Exatamente o que o Elton disse. Aqui, cara ó. que joga Ele de poderia cinco. jogar em 3 posições. Não, jogar porque como não cinco, consegue. Aqui, ó. O Atlético Olha, não conseguiu, olha pô. se a fonte é boa e a resposta. Não lê não, tá? Olha se a fonte é boa. A fonte é boa? Ótimo. E olha a resposta que ele me deu sobre o Pochettino. Mas não fala não, que eu vou falar daqui a pouco. Você também vai falar do Rafael Veiga, tá? Se tem sentido, tá rolando aí um rastro de onça de que o Atlético estaria interessado e mexendo para trazer o Rafael Veiga e Rastro de tal. onça é não sei o pantaleão, quê. hein? É mentira, Teta. É boa. Você já aprendeu a imitar o Malafaia? Eu vou precisar de você imitando ele. Então você pega Manda hoje e um aprende vídeo lá. lá, por favor. Você é um cara muito talentoso. Põe na tela aí, Andrezão, a checagem do VAR no gol do Grêmio. Por gentileza, deixa eu ver esse banana do VAR aí, por favor. Na 1650. Na 1650. Só verifica o app do Pela. Daqui tá bom, Dai? Nós estávamos checando a nova origem. Não existe a posição de impedimento, porque é bem ajustada, não tem uma nova origem no meio. E a gente está checando agora se esse pé Agora eu toca ou preciso não e se ver faz parte se do tem app, ok? contato dessa chuteira com esse Perfeito, jogador. Dai. Usa 3B. Ok? Vai. O lance é bastante ajustado, porque tem uma Vou fazer um possibilidade loop de bem uma nova curto origem, e mas já foi devagar checado. pra Agora é você, somente Dai. o app se o pé toca ou não no rosto. Klaus, o gol é limpo, ok? Revisão factual. O gol é legal, ok? O gol é legal.
O jogador do Grêmio joga a bola, não tem contato da chuteira dele com a cabeça do adversário. Aqui, os árbitros que eu vi, né, que analisaram, porque a gente tem uma noção muito menor do que o cara que é árbitro. Então eu vi Soldo Apito, Simon, Renata Ruel e vários outros. Eu acho que lá no Sul também, o Jory, que é da Rádio Gaúcha e tal, isso aí é tiro livre indireto. Porque é o seguinte, põe o lance na tela aí, Andrezão. A bola está mais na cabeça do Natanael ou no pé do atacante do Inter? Tem uma câmera que está mais próxima. A bola está mais próxima da cabeça do defensor ou do pé do atacante? Se você me responder, pronto. Então você concorda comigo. Ah, mas aí já passou. Cara, já passou, mas isso... Olha lá, ó. Olha lá, ó. A bola está mais para a cabeça do atacante. Quem chegou primeiro? Tudo isso é analisado no lance. Tá? Quem chegou primeiro na bola? O defensor toca primeiro na bola. Olha lá, ó. E depois o pé vem na altura da testa dele. Você tem que meter a testa no pé do cidadão e deixar arrancar parte da sua muleira para o árbitro da falta? Hein? Olha a empáfia do rapaz aí que falou que não foi nada. O que poderia tirar o pé alto aí é se o Natanael tivesse abaixado demais a cabeça. Que não aconteceu, né? Quando a bola tá em meia altura e você vai tentar disputar. Aconteceu. Você tem a opção de ir de outra forma ali para disputar, mas você opta por agachar totalmente para ir de cabeça. Mas ali não é o caso, né? Mas ele tá indo para cabecear como o recurso que ele tem no momento e o jogador levanta muito o pé, né? Esse é um lance tão bizarro quanto, eu vou falar de novo aqui no programa, o gol anulado do Juventude contra o Vitória. Esse aí é foi um até negócio pior. surreal, que é um movimento do braço que não encosta. Não encosta. Agora então, ou seja, todo lance dentro da área, zagueiros fiquem espertos. Porque se pegar como parâmetro o lance do jogo contra o Juventude, teremos uns 5, 6 pênaltis fáceis para marcar durante uma partida. Então, para quem falou que isso aí não era lance de VAR, todos os gols são revisados. Todos os gols são revisados. Na origem e depois na finalização, que foi o que aconteceu quando eles disseram. Não houve pênalti. Estamos analisando também um possível pé alto, etc e tal, que aconteceu. O pé está mais alto, lá, a bola primeiro na cabeça do Natanael, o cara tira com o pé na altura da cabeça dele. Isso aí é tiro livre, indireto, exatamente porque quer dizer, se o Natanael cai, não teve nenhuma imagem conclusiva que, pelo menos eu não vi, tenha mostrado que não pegou. De raspão eu até acho que pegou, mas independentemente de qualquer coisa, a bola disputada mais próxima da cabeça do defensor do que do pé do atacante, isso aí é gol irregular. Irregular e ponto final. E depois, um zagueiro do Inter, eu acho que fez uma falta, do Grêmio, desculpa. Wagner Leonardo fez uma falta no Hulk, já estava amarelado, foi uma falta por trás, era o segundo amarelo e, consequentemente, expulsão. O Klaus também não expulsou. Então, 2 lances que acabam que são erros diferentes, tendo influência. Né? Para mim, são erros diferentes. Um é disciplinar e o outro é interpretativo. Não absolve o fato de serem erros, tá? Só assim, que um é a aplicação da regra no caso do Wagner Leonardo e o outro, infelizmente, toda vez que a regra cabe ao árbitro interpretar, eles já não conseguem aplicar muitas vezes o que está escrito na regra, imagina quando fica... Mas fica muito cômodo. Você sabe que eu a responsabilidade da derrota fica na conta da arbitragem. Eu não estou colocando não, Thiago. Só estou falando a respeito desse lance. É que você está tentando armar uma casinha para mim, irmão. Eu sou do Pombal. Colocar na conta da você arbitragem. Você é ruim, você está querendo dar rasteira em cobra, você não vai conseguir. Não tô não. Fica muito cômodo. O Atlético não fez isso tudo também não. Isso aí é o seguinte, esse lance e o outro lance, isso aí para mim, não é interpretativo. Quando há um pé na altura da cabeça do Mas é o que defensor, diz a regra, né? Mas é o que diz a regra, sim. Inclusive, quem defende que está certo, que o gol é legal, falou, não, mas ele interpretou o lance desse jeito. Aí, interpretou nesse caso, errado, não cabe, você pode interpretar errado. Não cabe, pelo menos para mim, interpretação. Isso é falta clara, é brigar com a imagem. E o lance aí, na questão disciplinar, o lance do Wagner Leonardo, ele já estava amarelo, mas o Klaus condescendeu com o lance e acabou não expulsando. Isso tem influência, sim, senhor. Aí nós estamos falando de um gol irregular e de um Grêmio que já é horrível jogando com -1. Então a arbitragem foi fundamental só para o Thiago Fernandes, que não. Falta o problema, segundo o Thiago Fernandes, o problema da derrota do Atlético está com o Lianco. E só o Lianco. Tá vendo? Você tenta, mas você não consegue. Então,